No vídeo de hoje, vamos falar sobre o segundo item do capítulo 3 da Gênese, o instinto e a inteligência. Para respaldar o nosso estudo, contei com a colaboração da amiga e colega Ariane Neto, que me auxiliou na formulação desse tópico. Antes de nos aprofundarmos no tema, Kardec, no entanto, nos faz uma advertência fundamental. As explicações sobre instinto e inteligência são hipóteses de trabalho, não são afirmações dogmáticas. Por quê? Porque o Espiritismo não impõe teorias, ele investiga racionalmente. Kardec define o instinto como uma força oculta que impulsiona todos os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Todo ser precisa respirar, piscar, ajustar o corpo ao equilíbrio, fugir do perigo, entre tantas outras coisas. Nos primeiros anos da nossa infância, o instinto domina completamente. A criança chora, mama, imita, tenta falar e andar, tudo sem reflexão. No adulto, o instinto continua presente quando fazemos movimentos rápidos para evitar acidentes, quando fechamos os nossos olhos diante de uma luz muito forte, na nossa própria respiração, nas reações súbitas diante do perigo. Kardec chama o instinto de guia seguro, porque ele não nos engana. A inteligência, por ser livre, pode falhar. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, combinados, adaptados às circunstâncias. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão é inteligente. Um é livre, o outro não. Segundo a psicologia espiritualista do século XIX, ciência oficial da época, que definia o ser humano como uma alma encarnada, a inteligência é um atributo exclusivo da alma e distinguia claramente instinto e paixões das faculdades superiores. A primeira pertence à vida animal. A segunda está ligada à inteligência, à vontade e à liberdade. Essa contextualização histórica é decisiva, pois Kardec trabalha dentro desse quadro científico. Ele não inventa a distinção, ele aprofunda esse conhecimento. Kardec, então, na Gênese, apresenta para nós uma série de perguntas racionais e não dogmáticas. Se o instinto fosse matéria, então a matéria seria inteligente? Se fosse uma inteligência embrionária, como poderia agir melhor que a inteligência racional? Se fosse um princípio espiritual próprio, por que desapareceria quando a inteligência cresce? Aqui está uma nota doutrinária essencial. O instinto pode realizar ações extraordinariamente complexas que o indivíduo jamais poderia produzir por raciocínio. Por exemplo, o João de Barro constrói um ninho sofisticado, sem cálculos nem aprendizado. O instinto. Esse exemplo destrói a ideia materialista de que o instinto é simples automatismo da matéria. Uma hipótese apresentada por Kardec é que o instinto e a inteligência sejam fases evolutivas de um mesmo princípio. Nesse modelo, a gente pode pensar no seguinte: no início, o ser só possui as qualidades do instinto. Mais tarde, esse princípio adquire pouco a pouco as qualidades da inteligência livre. Essa transformação, no entanto, ela é gradual, ela não se faz de uma hora para outra. Por um período, instinto e inteligência coexistem, um diminuindo enquanto o outro cresce. A diferença moral e intelectual entre os seres humanos só se explica pela evolução progressiva da inteligência, ao longo de múltiplas existências. Dogmas religiosos e materialismo não conseguem responder a isso.
Kardec propõe outra hipótese ainda mais abrangente. O instinto seria a expressão de uma inteligência estranha à do indivíduo, que supre a inteligência jovem, substitui temporariamente a inteligência limitada, como na infância, na idiotia ou nos transtornos mentais, guia o ser quando ele ainda não pode se guiar sozinho. Essa hipótese se apoia na doutrina dos espíritos protetores que envolvem o ser com eflúvios fluídicos e pode induzir atos inconscientes necessários à conservação da vida. Daí surge a expressão popular: há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. Kardec explica: esse Deus é a presença do espírito protetor atuando onde a inteligência humana é incapaz de agir. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas, ou seja, oferece modelos racionais, faz comparações filosóficas, dá explicações coerentes, mas não uma doutrina fechada sobre a origem do instinto. Isso é parte da força do Espiritismo. Ele não cria dogmas, oferece caminhos que dialogam com a ciência, com a filosofia e com a moral. O argumento mais forte de Kardec é a uniformidade universal do instinto. Ele é igual em todos os indivíduos da espécie. Não varia com a moral, com o caráter ou com a vontade. Produz os mesmos resultados em todas as regiões e épocas. Age com precisão matemática e perfeita adequação. Essa uniformidade não pode vir nem da inteligência individual, que varia de um ser para outro, nem da matéria, que não é previdente, nem de causas isoladas e múltiplas. O instinto materno, por exemplo, é apresentado como o mais nobre dos instintos, portador de consequências profundas, demasiado importante para depender de caprichos da inteligência humana. Kardec afirma: pelo organismo das mães, o próprio Deus vela pelas criaturas que crescem. O instinto materno fundamenta inclusive o magnetismo humano, como quando uma mãe impõe as mãos sobre o filho doente de modo instintivo. Isso eleva ainda mais o valor espiritual do instinto materno. A conclusão lógica que se chega é: um efeito geral, uniforme e constante exige uma causa geral, uniforme e constante. Se o efeito é previdente, a causa também deve ser previdente. Logo, essa causa é inteligente e não pode ser exclusivamente material. Kardec identifica essa causa como a ação providencial do Criador, que dirige todos os seres pela lei universal do instinto. O instinto é, portanto, geral, universal, invariável e constante. A ação dos espíritos protetores é individual, variável, adaptada ao protegido e não uniforme. Portanto, mesmo que o protetor influencie atos inconscientes, ele não substitui a função universal do instinto. O instinto é sempre bom, útil, nunca é prejudicial, enfraquece com a predominância da inteligência e extingue-se por si mesmo. As paixões surgem das necessidades do corpo, são individuais, não são uniformes. Podem ser úteis no começo, tornam-se nocivas quando dominam a inteligência. Só são vencidas, pelo esforço da vontade. Assim, o desenvolvimento moral transforma instinto em instrumento inicial, paixões em força a ser educada, inteligência em guia superior,
consciência moral em destino final do espírito. E para finalizarmos, o capítulo nos mostra uma síntese brilhante. O instinto é o primeiro mestre da alma. A inteligência é sua emancipação e a moral é seu destino eterno. E toda a explicação dada por Kardec sobre a origem do instinto é sempre apresentada como um estudo, nunca um dogma, uma hipótese racional, nunca uma afirmação absoluta, exatamente como deve ser a doutrina progressiva. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Até o próximo!